O mês de abril está às vésperas e logo logo a revista Adventista vai chegar aí na sua casa. E enquanto isso não acontece, os editores do periódico adiantam aqui, em primeira mão, o destaque. A doutrina da justificação pela fé ocupa um papel central no cristianismo. Apesar disso, o tema ainda é mal compreendido por muitas pessoas e interpretado de maneiras diferentes em cada tradição religiosa. Na matéria de capa da revista Adventista deste mês, você vai poder entender melhor a visão bíblica da justificação pela fé, que pode ser considerada o coração do Evangelho. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso quadro. Eu quero apresentar os dois convidados de hoje. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da revista Adventista. E também está com a gente o pastor Vinícius Mendes de Oliveira, que é editor de livros aqui na CPB e é o autor também da matéria de capa deste mês. Vou começar com o pastor Vinícius, né? Nós falamos na introdução do nosso quadro que o tema da justificação pela fé ainda é pouco compreendido e que há muitos debates, polêmica ainda, de certo modo, no meio cristão. Por quê? Eu creio que a falta de compreensão está associada à dificuldade em entender o significado dos termos. O que é justificação? O que é fé? Qual o papel da obediência nesse processo? Eu, como ser humano, tenho alguma parte ou não? Deus faz tudo sozinho? Então, o problema está dentro dessa linha e esse debate ele é histórico no cristianismo e ele nos alcança hoje no mundo cristão, inclusive entre os adventistas. E, pastor Marcos, como que a gente pode definir o que é justificação pela fé? Bem, a Bíblia usa muitas metáforas, muitas imagens para falar do processo de salvação. No caso da justificação, claramente é um termo que vem da corte, do mundo judicial, forense, e a justificação é um ato de graça de Deus com base na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, para dizer que uma pessoa que é pecadora agora passa a ser justa. E um pouco da dificuldade aí é se o ser humano tem uma participação nesse processo ou não. Na verdade, segundo a concepção bíblica, a justificação é um ato 100% divino. E por isso nós temos ali o símbolo do cordeiro que morre no lugar do ser humano desde o começo da história da humanidade, representando a morte de Cristo, que é vicária, é no nosso lugar. Então, justificação é esse ato forense de Deus, dizendo que o pecador agora ele passa a ser justo com base na aceitação de Cristo no seu lugar. E a interpretação adventista? A interpretação adventista ela é bíblica e ela é equilibrada. Nós acreditamos que a justificação é um ato forense, uma declaração de Deus, conforme nos ensinou a reforma. Porém, nós cremos também que neste momento da justificação, quando Deus atribui justiça a nós ao nos declarar justos, Ele também comunica a sua justiça ao nosso coração. Isso está relacionado com o novo nascimento, que é uma espécie de embrião para a santificação, que ocorre exatamente quando somos justificados. Eu queria, para a gente encerrar, uma fala de vocês dois, explicando por que é tão importante a gente entender esse tema e que implicações ele tem para a vida de cada um de nós. Né? A justificação pela fé é a salvação e é a mensagem que nós temos para viver, para praticar e para ensinar as pessoas. Então, compreender esse tema é estar no centro do Evangelho, no coração do Evangelho, permitir que Deus nos salve e que nos transforme a cada dia. Nós vivemos aqui num contexto no Brasil em que o judiciário ganhou muito protagonismo e a sociedade quer, deseja, exige cada vez mais justiça. Mas o ser humano é injusto por natureza. Em certo sentido, todo ser humano foi pego aí, entre aspas, na lava-jato de Deus. E como resolver isso? Então, antes da sociedade estar preocupada com justiça, Deus está preocupado com a justiça no nível cósmico. Mas o ser humano pecou, é injusto. Como resolver isso? Deus pagou o preço. Portanto, essa mensagem de justificação pela fé, que é tão importante, foi ao longo da história da humanidade, é uma mensagem que a gente tem que colocar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aceitando a Cristo como Salvador. E agora, nesse mês de abril, em que o cristianismo celebra a morte de Cristo, a Páscoa, é uma mensagem super atual. Isso tem que se tornar algo pessoal, uma dimensão. E o ABC de tudo isso aí é que Cristo morreu no nosso lugar. Bom, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois e também a você que nos acompanhou até aqui. Você vai poder ter contato com outros
outros textos, outras informações na Revista Adventista deste mês e se aprofundar um pouquinho mais nesse tema. A gente deseja a vocês um bom fim de semana e a gente espera encontrar vocês na próxima edição. Até lá!